nossas campanhas em defesa dos bancos públicos, era um momento gravíssimo, 94 principalmente, porque havia, quem vai se lembrar, o Collor de Mello, quando foi eleito, uma das coisas que mais o ajudou na eleição dele é que ele dizia que o Estado brasileiro era atrasado, né? E ele ficou conhecido como o caçador dos marajás. E ele colocava, né, todos os trabalhadores do setor público como marajás. Embora os bancários nunca foram trabalhadores do setor público, mas a Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o Banespa, a nossa Caixa na época, eram bancos estatais, né? E tinha uma ideia muito forte na sociedade de que tudo que era estatal era atrasado, não funcionava e tinha que ser reformulado. Então era uma pressão muito grande e a gente fazia muita campanha pela manutenção dos bancos públicos e do papel do sistema financeiro. E era um enfrentamento sem tamanho que a gente tinha com isso na rua, né? Junto com o desemprego no setor privado, porque veio a modernização, veio a automação, mas não veio para melhorar a eficácia do sistema para o atendimento da população, e sim para diminuir. E era normal, eu me lembro uma vez na frente do Bradesco, da Lins de Vasconcelos, eu estava fazendo um discurso, né, nas nossas combis de som, estava eu e o Maurício, que era um assessor do sindicato, né, e o Jonas, que era um outro diretor do sindicato, e o motorista. E eu estava falando, né, de frente para a agência e de costa, né, tinham várias lojas, um comércio grande de máquinas, de maquinários que tem ali. Eu estava falando, de repente veio um cara na minha direção, eu só me lembro de eu ter acordado uns 10 segundos depois, né? O cara me deu uma porrada no meio, né, do queixo, eu caí e acordei com o Maurício e o Jonas enrolado com o cara, né, e tendo que se defender, e o cara dizia que eu estava atrapalhando uma venda que ele estava fazendo de máquina para algum lugar que eu não sei de onde era, e os vagabundos dos sindicatos estavam ali para fazer arruaça e impedindo o trabalho. Olha como eram as coisas, né? Isso já em 94, então era muito normal. Me lembro de atividades que a gente fazia nas praças públicas, uma vez no Largo da Concórdia, a gente fazendo uma atividade que também me jogaram uma banda de melancia. Era muito comigo, as pessoas tinham essa... Porque eu sempre gostei de falar, né? Estão percebendo aí, né? Eu falava no carro de som, adorava falar no carro de som, né? E tinha muita agressão, muita violência. E a gente sempre enfrentou, né, com muita galhardia, com muita coragem. E eu me lembro que foram épocas bastante difíceis pela altíssima popularidade do neoliberalismo, que vinha como uma forma nova de governo, né, que era diminuir o papel do Estado, transformar o Estado em cada vez mais mínimo e privatizar toda a economia. E como a gente sabia que isso era muito prejudicial e a gente fazia o enfrentamento, eram dias muito difíceis que a gente não tinha apoio popular. E para mim foi um ensinamento extraordinário. Defender as nossas ideias, mesmo que elas não fossem populares, mas elas eram corretas. E foi um dos momentos que eu mais aprendi no sindicato.